Constituição Federal estabelece que o Brasil é um Estado democrático de direito e a concretização deste modelo de Estado depende das formas adotadas no exercício da prática política e também da obediência a aspectos jurídicos. No programa de hoje, vamos falar sobre a contribuição da advocacia pública para a garantia do Estado democrático de direito. Aqui comigo a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo. E participando de forma remota, a doutora Patrícia Helena Massa, que é procuradora do Estado de São Paulo, presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ambas por estarem aqui com a gente. Doutora Patrícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês. Doutora Nazaré, mais uma vez é um prazer tê-la com a gente. Muito feliz, especialmente por estar com a presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB, aqui de São Paulo, do qual eu também tenho a honra de integrar, e que tem como líder a doutora Patrícia, que foi minha colega de turma durante os anos de faculdade no Largo de São Francisco. Muito interessante. Cada uma se enveredou por um lado da justiça, né? Muito obrigada mais uma vez, doutora Patrícia. Para começar, eu gostaria que a senhora explicasse a atuação da advocacia pública, se ela é importante para orientar sobre os aspectos jurídicos envolvidos nos vários níveis de atuação do Estado. Fala um pouquinho para a gente de como é que se desenvolve esse trabalho, especialmente, claro, a partir da sua experiência como procuradora do Estado de São Paulo. Bem, poucas pessoas têm conhecimento quando nós falamos, por exemplo, quando eu me identifico como procuradora do Estado, às vezes a nossa atuação é confundida com Procuradoria de Justiça. Para o leigo, para as pessoas em geral, essa é uma terminologia pouco clara. Então, quando nós falamos procurador do Estado, procurador do município, procuradores das câmaras municipais, procuradores das assembleias legislativas, advogados da União, procuradores de Fazenda Nacional, procuradores federais, são todas denominações relacionadas à advocacia pública. Quando nós dizemos advocacia pública, nós estamos querendo dizer advogados e advogadas que atuam na defesa dos interesses do poder público. Então, em defesa do município, em defesa do Estado ou em defesa da União, em defesa, atuando para a implementação correta dos processos legislativos quando isso se dá no poder legislativo. E quando nós falamos nós temos, então, advogados públicos na área do legislativo, advogados públicos na área do poder executivo. No poder executivo, e aí eu vou dar o exemplo de como é na Procuradoria do Estado, é engraçado que as pessoas que, assim, realmente não conhecem a nosso trabalho, mas você procura o quê, né? Nós procuramos, nossa atuação voltada à defesa, tanto na área do Poder Judiciário, nas ações judiciais do Estado, diretamente, né, na parte tributária, na parte de imóveis, na parte de indenização, ações que podem surgir relacionadas a servidores públicos, ações civis públicas movidas contra o Estado. Somos nós, procuradores do Estado, que fazemos essa defesa, e tem o equivalente para os municípios e o equivalente para a União. Então, nós fazemos essa defesa tanto quando o Estado é o autor nessas ações, como, por exemplo, na cobrança de um tributo que não foi pago, como na defesa quando o Estado é réu. Por exemplo, uma ambulância do SUS aqui do Estado de São Paulo que atropelou uma pessoa. Enfim, se isso é levado a juízo, se não há uma composição amigável antes, e vai ser um procurador do Estado que fará a defesa nessa ação judicial. Nós temos essa atuação e também, em paralelo a isso, na área consultiva, ou seja, a parte de advocacia preventiva, temos a atuação
controle da legalidade de contratos administrativos, das compras, das licitações. Então, desde a compra do copo de água, do café, enfim, da contratação do serviço de limpeza de um espaço estadual, de uma escola, de uma delegacia, até a parte da construção do rodoanel, por exemplo, vai ter uma procuradora ou um procurador do Estado que vai analisar o edital de licitação, se as condições estão corretas, se estão preservadas as condições melhores para que o maior número de propostas possam vir e o Estado, o poder público, possa fazer a melhor escolha, a que seja o melhor produto e no melhor preço, né? Então, essa é uma atuação muito importante e a boa atuação nessa área vai ajudar a prevenir desvios, falhas, erros e vai preservar o dinheiro do contribuinte, que somos todos nós, né? Todas as pessoas, todo mundo é contribuinte, mesmo sem se dar conta disso. Olha, doutora Patrícia, eu gostaria de lhe dizer que com essa sua explicação ficou muito claro, né, doutora Nazaré, do que faz, enfim, um procurador. Acho que ninguém mais aqui está acompanhando esse programa vai perguntar o que a senhora está procurando, né? Depois dessa explicação e dos exemplos, né, doutora Patrícia? Porque os exemplos ilustram de forma bastante clara, né? Como é que é o trabalho junto, enfim, é muito interessante saber disso. Agora, a doutora Nazaré podia comentar para a gente agora de como é que essa advocacia pública está estruturada no Legislativo, aqui no caso com a sua experiência da Câmara Municipal de São Paulo. Sim, a Câmara Municipal de São Paulo já estruturou há vários anos a sua Procuradoria Legislativa. E a gente exerce muitas das atividades que a doutora Patrícia elencou, né, que são comuns a quaisquer advogados públicos, sejam eles atuando junto ao Executivo, junto ao Legislativo. Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa consultoria jurídica na área de licitações e contratos. Temos também uma consultoria jurídica na área de direito administrativo. Por exemplo, surgem questões em matéria de direito eleitoral, em relação ao funcionalismo, questões de aposentadoria, temos também processos disciplinares, sindicância, tudo isso o procurador acompanha, né, e aqui exercendo um papel mais consultivo, né, e como bem colocou a doutora Patrícia, claro, quando isso é bem feito e a gente preza realmente pela legalidade, constitucionalidade, regularidade de todos os procedimentos, a gente está protegendo diretamente o erário público, o contribuinte, garantindo a lisura de todos esses procedimentos. Aqui na Câmara, na Procuradoria Legislativa, a gente tem umas especificidades, né, que nos levam a acompanhar muito de perto aquelas prerrogativas específicas do Poder Legislativo, seja a elaboração legislativa, o processo legislativo propriamente dito, seja também todo o trabalho de fiscalização da Câmara, né, que a Câmara exerce uma fiscalização importante, né, por exemplo, por meio das suas comissões parlamentares de inquérito, entre outras medidas, né? E nós também temos uma atuação judicial, como lembrava a doutora Patrícia. Nós defendemos judicialmente as leis emanadas da Câmara Municipal, mas também as ações dos parlamentares enquanto titulares, né, de prerrogativas próprias do seu mandato, como, por exemplo, tivemos a felicidade de, no ano passado, defender a Câmara Municipal e a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar eventuais indícios de sonegação tributária, enfim, o fato é que houve 11 ações judiciais no curso desta Comissão Parlamentar de Inquérito, em todas a Câmara Municipal foi vitoriosa por meio da atuação do nosso setor judicial e essa ação resultou na recuperação para os cofres públicos da ordem de milhões e até bilhão de reais, né? Então, a gente, enquanto advogado público, assessora tanto sob o aspecto de consultoria, como também de defesa das prerrogativas do Poder Legislativo. E, doutora Patrícia, com relação a prerrogativas, as atribuições, são várias as carreiras? Eu acho que
talvez pudesse ser esclarecido isso melhor, né, dentro da advocacia pública. Como é que é na prática? Bom, de todas as, assim, são várias as carreiras, né? Cada município tem a sua procuradoria municipal ou a sua procuradoria da Câmara Municipal, do Legislativo Local. A União tem a Advocacia Geral da União, que cuida da área contenciosa, tem a Procuradoria da Fazenda Nacional, que cuida da parte tributária, tem a Procuradoria Federal de cada uma das autarquias. Então, por exemplo, o INCRA, o INSS, todos eles têm o seu corpo de procuradores e procuradoras que atuam para que essas atuações sejam bem conduzidas e o órgão seja bem defendido. Então, por exemplo, as multas, a cobrança das multas do IBAMA, toda a matéria previdenciária relacionada, né, as ações previdenciárias envolvendo o INSS, tem um corpo de procuradores do INSS que são admitidos todos por concurso público, né? Essa é a regra, a admissão por concurso público, porque existem alguns aspectos que estão relacionados à boa atuação, à boa defesa do órgão público, né? E sempre que a gente fala a boa defesa do órgão público, nós temos que ter por norte de para quem serve o órgão público, né? Para que serve o Estado? O Estado é um instrumento para a realização de direitos de todas as pessoas, né? É importante a gente lembrar que quando a gente fala em Estado democrático de direito, nós temos um grupo de direitos, a gente fala, né, os direitos fundamentais, as liberdades, os direitos sociais, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança pública, são direitos que dependem do Estado para acontecer. E para que eles aconteçam, o Estado tem que ter recursos. Da onde vêm esses recursos? Dos impostos que os contribuintes pagam. Então, seja o imposto de renda, seja o ICMS, seja o ISS. Então, quando a pessoa compra um produto no supermercado, ela tem ali um imposto embutido que vai possibilitar que todos esses direitos que a gente não se dá conta que exerce a cada dia, né? Quando a gente sai na rua, o trânsito seguro depende de funcionários, depende de um conjunto de pessoas que trabalham para que esse trânsito seja seguro, para que a polícia possa atuar, para que as delegacias atuem, para que os jogos escolares aconteçam, né, para que as escolas públicas, estaduais ou municipais possam funcionar bem, todo o sistema, tudo isso depende da arrecadação de impostos, né? E como esse dinheiro é gasto sempre passando previamente pela análise jurídica de um advogado ou uma advogada pública, de um ou uma procuradora. Para que essa procuradora, esse procurador possa analisar com tranquilidade e garantir que todas as leis sejam observadas, né? Porque para uma compra pública tem a lei de licitações, tem alguns princípios, eu não posso comprar do meu amigo, eu tenho que buscar selecionar de bons fornecedores que não sejam devedores contumazes de impostos. Tem alguns requisitos para garantir que aquele recurso público seja bem gasto, para que o dinheiro dos contribuintes sejam bem gastos e da melhor forma possível. Nós sabemos que 25% das contas de municípios, elas não são aprovadas pelo Tribunal de Contas. Isso é um número elevado. Nem todos os municípios têm ainda procuradorias instaladas. Então, é importante que eu tenha independência, ou seja, que eu não vá ser mandada embora porque eu dei um parecer que desagrade o governante que está sentado ali na cadeira. E eu preciso ser respeitada dessa minha função, né? Nós temos situações, tem um conjunto de prerrogativas que vai permitir que eu faça essa atuação com segurança e da melhor forma possível. Então, eu ia complementar que é a garantia da lisura, né, dos atos. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa
com a doutora Nazaré e a doutora Patrícia, que estão aqui hoje com a gente no Legislativo do Futuro. Até já.